adiantou, né? Pelo menos botou o frio para correr. Amém? Glória a Deus. Nós estamos muito felizes com a presença de todos aqui nessa noite, os irmãos. Muito obrigado mesmo por abraçarem esse projeto, por escolher nessa noite frienta estar aqui somando, né, e aprendendo, ouvindo daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações nessa noite. Esse ano nós escolhemos um tema que eu acho que é muito interessante, essa abordagem. Então eu acredito que a gente vai ouvir muitas coisas aqui nessa noite que vai ser interessante para cada um de nós, que é cristão versus a atualidade. A gente mandou, né, o nosso cartaz, e o versículo tema lá que a gente usou é Romanos: não se amoldem aos padrões desse mundo. Então ele deu uma forma para nós. Ele deu a forma que você deve seguir e a que você não deve seguir. Então é claro, não tem nem muito o que falar. Ele já deixou explícito ali: não se amoldem aos padrões desse mundo. Então essa é a forma que nós não devemos seguir. E esse tema, né, ele cresceu no nosso coração, e nós vamos debater um pouco nessa noite. E eu espero que vocês possam interagir bastante. Podem perguntar, podem ficar bem à vontade. Vocês estão em casa nessa noite, amém? Amém. E eu quero já começar chamando aqui para compor. Eu vou falar bancada aqui, tá? Mas não é bancada. Tá. Chamar os nossos amigos e irmãos para estar aqui junto com a gente. Uma pessoa que eu conheci há algum tempo e que a história de vida é muito interessante, e eu tenho certeza que vocês também vão ficar impactados com muitas coisas que vocês vão ouvir aqui. E eu falei assim: essa pessoa precisa estar junto com a gente, né? Eu acho que vai casar muito com esse momento, que é a nossa pastora Monique, né? Eu queria convidar ela nesse momento a estar aqui somando junto com a gente. Amém? Você pode aplaudir a Deus pela vida da pastora Monique? Amém? Pode ficar à vontade. João, cadê João? Pode ficar à vontade. E aí, junto com a pastora Monique, a gente aproveitou o ensejo ali, o engano, e falou: opa, por que não? Né? A gente queria também convidar nesse momento para estar somando aqui junto com a gente, para ouvir um pouco das experiências da nossa irmã missionária Estela. Amém? Amém. Pode ficar à vontade. E agora eu vou deixar, porque eu assim, quem me conhece, né, muita gente que me conhece sabe que eu falo pra caramba. Mesmo nervoso, eu falo pra caramba. E aí, o Marco, esse aqui é um implicante, gente, ora pela vida dele. Mas eu vou deixar o João falar um pouquinho também. Ele tá nervoso aí, mas deixa ele falar também, né? Nervoso é pouco. Nossa próxima convidada que vai compor aqui é nossa irmã Dayana, da Metodista Central de Três Rios, fisioterapeuta, cristã desde berço, vai estar aí contribuindo com seu conhecimento. E nós vamos também ter um convidado aqui muito especial nessa noite. Todos são especiais, né? E quando me falaram, né, me sugeriram essa pessoa, eu falei assim: poxa, é essa pessoa, precisava mesmo dessa pessoa. E aí eu, né, fui aprofundar mais, né? Eu falei assim: não, tem tudo a ver, tem tudo a ver. E aqui nós temos missionárias, né? Apesar de o sobrenome dele ser China, ele não é chinês não, tá, gente? Ele é brasileiro. E eu quero convidar nosso pastor Rogério, amém? Aleluia.
Falou que não tem nada a ver com Covid, não. Mas agora, gente, olha bem para ele. Olha bem para ele. China. Nada a ver China, né? Nada a ver, nada a ver. Pastor, fica bem à vontade, você está em casa. Hã? E agora uma pessoa aqui, ela nem sabe. Ela não sabe. Vai ser de surpresa. Mas assim, eu tenho tanta convicção que essa pessoa é tão preparada para estar aqui, que eu falei assim, não vou nem avisar. Eu só vou chamar. Que é o nosso pastor. Vem. Exatamente. ...60 anos de experiência, fora de idade, né? Brincadeira, tá bonito, tá jovem, ó. A pastora tá defendendo ali. É isso. Nós vamos estar dando início nesse momento do nosso debate. E nós vamos ouvi-los. E a gente também quer ouvir vocês, se tiverem alguma dúvida, né, se quiser perguntar, pode levantar a mão. A gente vai estar, né, abrindo para perguntas, né, para vocês perguntarem também, interagir. E eu espero que vocês perguntem, porque senão eu faço igual eu fiz com os pastores, pego de surpresa, eu desço aí, levo o microfone para alguém e falo, faz uma pergunta aí. Então já vai preparando aí, porque eu quero que vocês participem, que eu tenho certeza que vai ser bênção em nossas vidas, amém? E a gente estava falando sobre esse tema, né? Mas eu vou deixar eles se apresentarem. A gente fez uma apresentação, mas eu vou deixar eles se apresentarem primeiro, que é melhor. Vamos começar pelo nosso pastor. Graça e paz, irmãos. É um prazer nesta noite estar. Olha que voz bonita. Que isso, vai me deixar constrangido. Mas sejam bem-vindos nesta noite, né? Que tudo possa concorrer para o bem daqueles que amam o Senhor. Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Luiz, né? E quero assim agradecer pela oportunidade que estamos tendo nesta noite. Que Deus abençoe. Estou um pouquinho gripado, mas está tudo resolvido, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Eu sou a Dayana, como foi apresentado. Eu sou da liderança de jovens da Metodista Central. Vim hoje com meu marido e com a nossa jovem Emily, representando a nossa juventude, porque hoje tem um casamento lá na nossa igreja de um jovem, então, infelizmente, a nossa igreja não pôde comparecer, né? Mas mandaram, né, um abraço para os irmãos e espero contribuir para esse debate aqui nessa mesa tão cheia, né? Mas Deus tem algo preparado essa noite para nós, então que você esteja com o coração aberto para aquilo que for falado essa noite e que eu tenho certeza que tudo que sair daqui vem diretamente dos céus para vocês. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém? Meu nome é Estela, tenho 21 anos de idade, sou membro da Igreja Batista lá no Piauí, nordeste do Brasil. Estou aqui em Paraíba do Sul há 3 anos, trabalhando com uma associação que se chama Wake Up Ministries. E não posso dar muitos detalhes porque nós estamos transmitindo ao vivo, mas espero que no meio da conversa vocês possam entender qual o trabalho que eu realizo. Boa noite, igreja, shalom. Meu nome é Monique, sou pastora da Wake Up Ministries, casada, 2 lindas, preciosas filhas e trabalho com treinamentos na área de missões. Sou líder do Mãe de Gerações, um ministério voltado para mulheres, em que eu sou apaixonada. E, bom, prazer poder estar com vocês, né, nesse bate-papo nessa noite. E vamos ver, né, que podemos somar, né, para o nosso crescimento como corpo de Cristo. Amém? Tem que apertar o botão aí. Aperta uma... E agora vai falar aí. Pode falar? Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Eu sou Rogério China, 43 anos, casado com a Norma China, aquela princesa ali. E aquele bonitão ali é meu guarda-costas. Dentre os 3 filhos que Deus nos concedeu a graça de cuidar, ele é um deles.
e ao Nino. Somos pastor, por bondade divina, da Assembleia de Deus. No momento, estou congregando aqui em Paraíba do Sul, pastor Marco Aurélio, e já temos aí a graça de conhecer o pastor Luiz, essa igreja abençoadíssima. É um prazer estar aqui. Eu reverencio todos os que aqui estão também. Espero poder contribuir um pouquinho com esse tema que é de extrema relevância. Parabenizar os idealizadores desse evento por esse tema. Realmente Deus vos honrou e, por certo, Ele tem algo de grandioso para nós. Uma vez mais, é um prazer estar aqui. Você pode mais esse tema é um tema interessante, porque é algo que realmente nós temos vivido, né, nesses últimos dias. Eu acredito muito na volta de Jesus, acredito que está muito próximo. Então, eu acho que realmente é um tema que a gente precisa abordar e falar mais. E eu queria, né, porque cada um aqui, né, eles têm as suas experiências, né, dos novos aos mais experientes, não vou falar velho, dos novos aos mais experientes. Então, eu acho que são experiências que realmente agregam na nossa vida, né, porque cada um tem a sua experiência individual. Eu tenho 16 anos de convertido, eu tenho as minhas experiências, mas o meu pastor, né, os nossos irmãos que aqui estão, cada um também tem uma experiência e isso agrega no nosso conhecimento, na nossa vida, né? Então, eu tenho certeza que cada um deles, dentro desse tema que foi proposto para essa noite, eles têm algo para poder falar e agregar. E eu já queria começar com uma pergunta aqui, mas vai ser para todos vocês, beleza? Vai ser bem aberto mesmo a pergunta, então vocês ficam à vontade para falar da experiência de vocês, tá bom? Como que vocês lidam com a pressão para se encaixar nesse padrão de hoje? Né? Porque assim, a gente pega, antigamente, eu vou falar de experiência, minha avó ela é assembleiana, né, há 50 anos. Então a minha família, a gente cresceu ali, né, com os costumes ali da assembleia, dessa denominação. Então a gente vê o pessoal ali, né, antigamente era rígido, não que não seja hoje, né? Então aquele pessoal era mais sério e tal. A gente cresceu, depois eu vim para Batista, e aí para mim foi uma visão totalmente diferente, né? Eu falo assim da cultura, o estilo de ser, a doutrina. E aí antigamente, pelo menos eu tenho essa visão. Quando você via um cristão passando na rua, parece que você identificava logo de cara. Você olhava para pessoas e falava assim, aquele ali é um crente. Talvez pela vestimenta, pelo jeito de se portar. E hoje em dia se tornou um pouco mais difícil, né? Então assim, o mundo atualizou. A palavra de Deus não atualiza, assim, né? Estou falando de mudanças, né? A palavra de Deus é nova, se renova todo o tempo. Mas não falo dessa atualização de tipo, isso aqui hoje, amanhã já é de outro jeito. Não. Existe um princípio, esse princípio não muda. Então hoje é mais difícil. Eu tenho essa dificuldade. Você olha assim, às vezes a pessoa chega para você e fala assim, não, eu sou cristão. Você fala, é? Tipo assim, não é nem questão do julgamento, mas você fala assim, poxa, jurava que você não era, né? Não talvez por ela ter falado alguma coisa, mas assim, não sei se vocês estão me entendendo. E eu queria saber para vocês, assim, como que é lidar dessa forma com essa situação, como que vocês encaram essa mudança, assim, hoje. Quem vai começar respondendo? Já sugeriram, então. Tem gabinete depois, tá? Por favor. Não é possível, sai do meu pé, rapaz. Mas eu sei que cada dia que passa o contexto, né, ele vai mudando, mas há um princípio muito glorioso que nós podemos observar, que mesmo hoje, como o Lucas tinha colocado, nós vamos ver que o nosso procedimento, a nossa atitude, a nossa maneira de ser, a maneira de como nós vamos nos proceder diante da sociedade, nós vamos deixar sempre transparecer alguma coisa diferente, não é? Porque nós carregamos uma marca,
pode mudar, né, a concepção, você pode mudar o estilo de vida, você pode mudar o estilo, né, de vestimenta, mas o seu proceder, as suas atitudes, ela tem que mostrar que você, sabe, é luz do mundo, que você é diferente, né? Por mais que o contexto, né, do mundo esteja mudando, nós temos uma marca. O salvo, ele tem uma marca de Cristo, né? Por mais que ele esteja no contexto, né, do mundo vivendo, mas sempre você vai transmitir, você vai, com as suas atitudes, com a sua maneira de proceder, alguma coisa diferente, não é? E é aí que vai chamar a atenção, de sermos, né, diferentes. Não sei se eu cheguei o que você gostaria, mas eu penso assim, não é? Tá dando pra ouvir? Eu concordo com o que o senhor disse e às vezes as pessoas, principalmente no serviço, costumam falar assim: nossa, mas você é tão feliz, você é tão assim comunicativa, ser crente. Eles têm uma ideia de ser crente muito retrógrado, né? Ou com uma acusação, né? E a alegria é nossa. Quem imita o jeito da gente ser são eles, porque o padrão inicial vem de Cristo. Então, assim, a nossa alegria tem que ser essa mesmo. Acho que a gente não tem que confundir, né? Quando essa liberdade fere princípios bíblicos, né? Como você falou, da roupa, né? Do bater palma, das paredes pretas. Isso tudo não pode se confundir com aquilo que está na Bíblia. Se não fere a Bíblia, eu acho que a gente precisa ser o mais parecido com o que Cristo manda a gente ser. Conversar, né, com aquelas pessoas que estão numa situações, às vezes, de vergonha. Fala assim: nossa, mas você vai conversar com essa pessoa? Sei lá, um bêbado, alguém que, né, não tem uma conduta tão certa. Então, assim, por muito tempo, eu acredito que a gente se fechou para não ter contato com aquilo que o mundo vive, com medo da gente se contaminar. E eu acho que hoje a gente tendo mais firmeza da nossa identidade, a gente consegue ter relação com essas pessoas e contaminá-los e não ser contaminados. Então, assim, eu não me sinto oprimida com o padrão que eles querem me encaixar a partir do momento que eu sei quem eu sou. Bom, diferente do pastor Luiz, por exemplo, que passou por uma transição, né, de tempos, eu já nasci nesse tempo. Então, mas eu, apesar dos meus 21 anos de idade, me considero que eu gosto mais do modelo tradicional das coisas, apesar de estar, né, nessa sociedade. Mas eu vejo que a gente precisa diferenciar o que é cultural e o que são os princípios bíblicos, assim como o pastor falou. Existem os princípios bíblicos que são inegociáveis, que não podem mudar. Podem passar os tempos, podem passar as sociedades, e aquele é o nosso padrão, aquele é o nosso jeito de ser, aquele é o estilo que Cristo deixou para a sua igreja há 2000 anos atrás, e não pode ser mudado. E existem coisas que são culturais, que são da sociedade, e isso vai nos influenciar, isso vai mudando coisas na nossa maneira de portar, de vestir, na arquitetura do mundo. Então a gente precisa fazer essa diferenciação. O que é a tradição bíblica, o princípio bíblico, e o que é o tradicionalismo, o que é a cultura daquela sociedade que nós estamos inseridas. Mas eu particularmente me considero uma pessoa muito adaptável. Bom, acho que eu estou, né, de acordo com o pastor Luiz, né, com as minhas amadas irmãs, mas o evangelho, ele é radical, né? Nós temos várias idades aqui nessa noite e tudo realmente vai passar, tudo vai mudar, mas Cristo não mudou. A cruz continua trazendo redenção, transformação nas nossas vidas, na vida da humanidade. Então, eu amo a Bíblia e ela diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, como viver nessa atualidade, né?
com tantas questões que hoje nós temos enfrentado, é que a boa, perfeita vontade do Pai prevaleça sobre a vontade da Monique, independente dele. Independente da sociedade, daquilo que o mundo diz, dos padrões do mundo. Eu amo quando a pastora Chica ministra sobre o reino de Deus, é sobre isso. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos aos céus, pertencemos a Jesus. Então, por onde quer que eu venha passar, na universidade, no trabalho, na vizinhança, em qualquer lugar, a minha vida em Cristo Jesus vai afetar, né, esses lugares, porque Cristo afeta todos os âmbitos da vida de um ser humano. Então, existem as influências, sim, mas quando você está firme na sua identidade em Cristo, aquilo que o mundo está gritando para você, você não vai ter dificuldade com aquilo ali em dizer não, porque você sabe que a sua identidade está em Cristo Jesus. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é, e não aquilo que o mundo diz que você é. Perfeitamente. Eu quero ser muito preciso em concordar com os meus amigos, principalmente o que o pastor Luiz bem asseverou aqui. Salomão, ele disse que na longura dos dias está o conhecimento, a experiência. E dentro do que o nosso irmão Lucas, né? É Lucas ou Lucão? Lucas e João. Tá. Dentro do que ele perguntou, é notório que por muitos anos o cristão foi evidenciado de uma forma avaliadora pelo seu visual. O cristão era interpretado por aquilo que ele vestia, ou por aquilo que ele trajava. No entanto, no decorrer das civilizações, indo se atualizando, e também tendo acesso ao conhecimento científico, hoje é notório que o cristão, ele se evidencia como tal pelo comportamento. O comportamento é que caracteriza quem você é. Até porque, como aqui foi falado, isso vai ter uma diversidade cultural quando se tange questões de vestimenta. A atuação em que a gente trabalha, em análise comportamental, e nós vemos que dentro do campo antropológico, o comportamento ele está muito mais associado com o seu caráter do que aquilo que você veste. Até porque você vai participar, não sei se, acredito eu que muitos já participaram de um evento num circo. Você vê um palhaço, porém ele está trajado daquilo que não é o caráter dele. Então, o cristianismo é muito mais associado a comportamento do que a padrão de vestimenta, gosto, moda. É o seu comportamento quem vai dizer quem você é. É a forma que você se comporta dentro, fora da igreja, no seu trabalho, com a sua família. É isso quem vai determinar o tipo de pessoa, o tipo de característica que você atribuiu ao longo da vida. Então, quando ele falou sobre pressão, por mais que a pressão seja agressiva, ela não deve nortear o seu comportamento. Se Cristo for o seu foco, o seu comportamento ele deve estar aliado à expressão aplicada que Cristo assim deixou, né? Desde que ele aqui esteve, humanamente falando, e agora por intermédio da sua palavra. Ótimo, muito bom. Espero que todos conseguiram entender, né? Agregou muito, foi muito bem colocado, o que cada um disse. E agora, né, trazendo um pouco para o mundo aqui dos jovens, tem muitos jovens aqui, e com a atualidade a gente sabe que tem muita coisa ali que atrapalha o jovem. Mas na visão de vocês, eu queria saber
qual que é o desafio assim, que vocês acham que mais atrapalha o jovem? Seja rede social ou outra coisa que vocês pensarem, o que vocês acham que tem contribuído para parar o jovem hoje em dia? Queria que o pastor começasse a responder. Começou por aqui? Pode trocar? Pode. Pastor Rogério aí. Bom, veja bem, o que tem poder de parar o jovem, assim como o Lucas disse que aqui de 0 a 100 anos é jovem, né? Então vamos pegar jovem e assimilar como ser humano. O que tem poder de parar o ser humano é ele mesmo. É aquilo que você determina para a sua vida. Então nós não podemos trabalhar como Adão, transição de culpa. Eu caí porque as redes sociais me derrubaram. Não, você caiu porque você quis cair. Todos aqui são coordenados pela projeção cerebral dentro daquilo que tange a escolhas. Com exceção dos animais irracionais, todos aqui têm campo neurológico, então vocês têm raciocínio. Quem aqui gosta de doce? Levanta a mão. Quem gosta de jiló? Quem gosta de jiló? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem não gosta? Você que não gosta de jiló, você come jiló? Sim ou não? Por questão de escolha, você comeria? Então você tem raciocínio. Se você não come jiló, logo você tem ideação cognitiva para escolher comer ou não. Então a questão de cair ou ficar de pé é com você também. O diabo me derrubou. Não, ele só te ajudou aquilo que você já queria. Só isso. É comportamento aliado à escolha decisiva. Ninguém aqui é obrigado a nada, nem ficar na igreja, muito menos ficar em Cristo. Então essa questão, o que é difícil, ou o que leva, ou o que tem sido dificuldade em tese no momento atual? A própria pessoa, é escolha. Se nós falarmos que essa época é difícil, eu não sei o que nós diríamos da igreja primitiva, que os crentes eram incendiados na rua. Eu vim de Paraíba, de Limoeiro, para cá, não vi ninguém pegando fogo na rua. Vocês viram? Então, acho que se formos falar de dificuldade, está até leve, né? Eu não vi ninguém esquartejado pela rua, igual se via nas ruas de Jerusalém, quando da perseguição. Seu filho, o senhor tem filho? Não? Você tem? Quem tem filho aí? Levanta a mão. Quem teria coragem de apresentar o seu filho para ser esquartejado? Ninguém. Mesmo assim, naquela ocasião, muitos diziam: só o Senhor é Deus. Então, se nós assimilarmos que a atualidade, a modernidade é autossuficiente para destruir um crente, o que dizer dos tempos passados, dos marcos que ficaram, aonde arena, fogueira, martírios, Nero, muito bem colocado. Nero, para as mulheres aí, quem teve parto cesariana? Dói? Dói nada, cheio de anestesia no corpo, a mulher tem o parto lá até vendo televisão, no hospital. Dói depois que a anestesia passa. Mas Nero, ele que foi o projetor desse parto. Naquela ocasião não tinha os meios, né, científicos, então não tinha anestesia, era na marra. Botava a mulher lá com a barriga exposta para o alto, pegava uma espada afiada, botava no braseiro, deixava encandecer, e depois cortava com cuidado para não tocar na criança. Arrancava aquela criança, para a barriga não ficar exposta, as tripas aparecendo, costurava um gato selvagem lá dentro e deixava. Simples. Se hoje está difícil, os crentes daquela época, se eles estivessem aqui, eles diriam, dentro de um vernáculo atualizado, que nós somos tudo Nutella, tudo Zé Ruela.
Amém? Engraçado, né? Eu penso muito dessa forma. Eu acho que a gente tem... Eu estava até conversando com alguém hoje, não lembro quem, essa questão da influência. Eu acho que, literalmente, você só é influenciado se você quiser. Eu acho que quando você determina algo, que você decide algo na sua vida, é aquilo, né? Eu sou, eu não sou, eu não sou. Eu estou lá estudando e esses dias aconteceu até uma situação até engraçada. Eu estava na sala de aula e, querendo ou não, conheço muita gente lá, né? Você acaba criando as amizades. E aí a gente faz o grupinho de amigos, né? E a gente estava lá conversando, e aí começou uma conversa meio torta assim, tal. Eu falei assim, aí eu peguei meu telefone, fiquei mexendo no telefone, o pessoal conversando, e aí eles direcionaram a conversa a mim. E aí, Lucas, o que você acha? Eu falei, então, vocês sabem que eu sou cristão, não sabe? Eu não quero compactuar com isso. E eu baixei a cabeça, continuei no meu telefone, e aí ficou aquela coisa assim, aí rapidinho muda de assunto, não sei o quê. Então, assim, eu simplesmente poderia, né, me corromper, tipo assim, não, estou na faculdade agora, o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas, né, os amigos aqui vão pensar, eu vou ficar sem amigos. Não, tipo assim, eu sou o que sou, se eles quiserem ser meu amigo, eles vão ser e vão ter que, né, se enquadrar no que eu sou. Agora, eu não vou me enquadrar no que eles são, porque não faz parte daquilo que eu acredito. Então eu acho que hoje, para os jovens, acho que falta muito isso, esse posicionamento. Aí é uma visão minha, sabe? É um posicionamento tipo assim, não, eu sou cristão realmente, eu vou dar a vida por isso, sabe? As pessoas precisam ver, independente, eu não vou fingir algo só para ser aceito num grupo de amigos ou num certo lugar no trabalho. Não, eu sou esse aqui, vão gostar de mim assim, se não gostar, amém, né? Se não gostar, é até um privilégio, né? Um privilégio para nós, que eles não estão gostando por algo que você está mostrando de bom, né? Aquilo que Cristo é em você. Agora, esse meio termo, eu acho, né, que isso que atrapalha muito os jovens, né? Não sei, vamos ouvir a pastora também. Pastor, pode falar, pastor. Mas, rapaz, por que você me chamou, né? Eu começo a falar. Mas tudo é uma questão de escolha. Atitudes, não é? Você é jovem, ou você é com 60 anos, igualzinho que eu estou, né? 60 e alguns, né? Mas tudo é questão de uma escolha, de decisão na vida. Eu decidi mudar a minha história. Então, vamos pensar aqui, vamos trazer o contexto para dentro da palavra. Sadraque, Mesaque, Abednego, aonde que eles estavam? Não é? Aonde que estavam Daniel? Pensa bem, não é? Mas eles escolheram, mesmo que viesse ter as consequências de serem, passar pelo sofrimento, passar por alguma constrangimento ali de afronta, de passar pela fornalha de fogo, mas eles decidiram em servir ao Senhor. Tudo é uma questão, não é? O interessante, queridos, que nós precisamos entender, nós que somos, né, servos de Deus, que conhecemos o Senhor, é você saber que você não pode, você não vai abrir mão de ser influenciado pela a proposta do mundo. O mundo jaz no maligno. Nós somos de Cristo, nós fazemos a diferença. Então é isso, é questão de atitude. Eu decidi, vou servir ao Senhor, posso estar aonde estiver, posso estar no meio de quem eu sou luz, eu sou sal da terra, eu faço a diferença, não para querer aparecer, mas por quê? Porque o nome do Senhor tem que ser glorificado na vida dos 60, do 40, do 30, do 20, ele tem que transparecer, não é? Uma mudança de caráter, uma mudança de vida em Cristo Jesus. Então é questão de decisão. Eu aceitei, eu quero o Senhor, eu sou do Senhor, e pronto, não é? Então nós vamos ver a diferença, irmãos. Quando você olha para esses homens que deixaram uma história, se pensa bem, não é? Sadraque, Mesaque, eles eram Daniel, quando foi levado para Babilônia, ele era jovem ainda, mas ele decidiu, ele disse não é? Ele disse não para as coisas, que a proposta do mundo, mas sim para Deus. É isso que nós temos que fazer. Você que está lá na faculdade, você que vai enfrentar as adversidades, você que vai encontrar situações, a sua posição vai fazer a diferença. Tem um jovem aqui dentro, que eu não vou citar ele, mas ele fez uma diferença dentro da faculdade. Eu vou citar aqui o exemplo. Eu estou até tomando um pouco de tempo para vocês terem uma ideia. Ele entrou dentro do ônibus, ele foi para a faculdade, tinha um grupo que saía de Três Rios para Vassouras. E aí ele conversou com um amigo que ele era
virgem. Ele falou: rapaz, eu nunca... E ali começaram a perturbar ele. O amigo, né, que estava com ele, começou a falar dentro do ônibus. Aí todo mundo começou a zoar ele. Você imagina? Isso aí dentro da faculdade, todo mundo, professores, ele começou a ter esse bullying, né, lá dentro. Mas olha só como faz a diferença. É a posição que você toma, é a decisão que você quer, é aquilo que você determina na sua vida, vai te dar um norte lá na frente. Ele decidiu: vou manter. Para vocês terem ideia, eles faziam concorrência para quem ia pegar ele primeiro, até professores. Mas quando no dia da formatura, esse amigo dele que estava ali, dentro do ônibus, ele tinha ido embora para São Paulo ou Curitiba, sei lá, foi para lá. No dia da formatura, ele mandou uma carta para o reitor para divulgar, estar testemunhando da atitude que ele tomou, da posição que ele tomou. Então, o diretor, né, ali teve que ler a carta e dizer assim: olha, aqui tem um jovem que aconteceu isso e tal, mas ele manteve com a sua postura, né? Então, o nome do Senhor foi glorificado, e ele também foi. Então, são questão de atitude, né? Depois, dentro de uma formatura onde tinha muita gente, foi divulgado isso. Quer dizer, o nome do Senhor foi glorificado, né? E isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, eu sei que tem muitos jovens aqui, estão na faculdade, mas você faz a diferença lá, em nome de Jesus. Uau, que noite, né? Que tempo bom aqui de bate-papo mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O Evangelho, como, né, o pastor Tina mesmo colocou aqui, que foi excelente, o pastor também trazendo, né, essa questão da decisão e esse testemunho, né, deste jovem. Este é o Evangelho. O Evangelho é renúncia, é entrega, é obediência. O Evangelho não é algo que pegou, né, assim, da minha adolescência para a juventude, é que, isso não tem nada a ver. Se te afasta de Cristo Jesus, tem tudo a ver, sim. Vai custar a sua vida eterna. Vai custar e não vale a pena. Isso não tem nada a ver. Tem. Se vai te tirar da mesa com o teu pai, tem tudo a ver. Então, é dizer não, é se posicionar, é se autorresponsabilizar. Porque, como o pastor mesmo colocou aqui, nós estamos organizando uma viagem para o próximo ano e nós iremos ali passar no Coliseu, onde nossos irmãos foram comidos vivos e eles estavam louvando e exaltando o nome do Senhor. Então, peraí, que evangelho foi esse que esses irmãos tiveram, né? Que Jesus foi esse que esses homens, essas mulheres, essas crianças viram? Que não, eles estavam caminhando de encontro à morte, e eles exaltaram e glorificaram o nome do Senhor. E hoje, por qualquer pedrinha, eu pequei. Mas a graça. Mas eu sou filho. Não, nós precisamos tomar uma decisão em Cristo Jesus de nos posicionarmos em Cristo. Não existe meio termo, não existe dois senhores. Existe um trono, e nesse trono só um Senhor pode estar nele, e precisa ser o Senhor Jesus Cristo, o Rei, o nosso Deus. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa ser o centro pelo qual nós nos entregamos e renunciamos todos os dias, todos os dias da nossa vida. E é isso, é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, é amar ao Senhor teu Deus com toda a sua alma. É Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Vou interromper rapidinho, que o Gustavo ali quer fazer uma pergunta. Alguém ali quer fazer uma pergunta que ensinou ali. Quer o microfone? Fala com o microfone aqui.
boa noite. Boa noite. Quero somente expressar a minha alegria e gratidão de estar aqui com vocês, muito bom, estou aprendendo muito. E eu quero também deixar uma pergunta dentro daquilo que está sendo agora discutido, é que, embora a gente entenda essa atualidade que nós estamos vivendo hoje, e existe uma confusão, embora assim, por mais que a gente se posicione, escolha Deus, mas existe uma confusão dentro do nosso interior. E aí eu quero só fazer a leitura de Romanos capítulo 7, do versículo 18 em diante. Aí Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer fazer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante à lei, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei na minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 25, para ser completo, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo o pecado da lei, segundo a carne, da lei do pecado. Então, assim, embora eu sei que existe essa situação da gente ter essa escolha, né, de decidir pelo Senhor, mas isso não é algo que tira essa confusão e conflito que todos nós temos dentro de nós. E eu só queria mesmo trazer dentro desses versículos um pouco dessa confusão que a gente enfrenta. Amém? Somente. Bom, veja bem, a questão da confusão é de escala pessoal, isso não é uma doutrina social, isso se resolve com terapia. O apóstolo Paulo, ele mesmo, no seu contexto, ele já respondeu a sua pergunta. Ele coloca explicitamente as duas naturezas das quais formula o homem. Nós cremos que o ser humano é dotado de 3 elementos: corpo, alma e espírito. É justamente o que os meus irmãos, amigos aqui disseram. Questão de escolha. Se você alimentar a carne, logo os seus desejos e ideações serão carnais. Se você alimenta a sua vida espiritual, você tem força para, como a pastora disse aqui, aniquilar as imposições da carne e agradar a Deus. Então não tem nenhuma confusão nesse texto, a confusão é interpretativa. O que há de fato, reitero, é a escolha. O que você quer para a sua vida? Quem você quer agradar mais, a si mesmo ou a Deus? Se você quiser agradar a si mesmo, que isso é uma questão de escolha também, você se constitui inimigo de Deus. É como a pastora disse aqui, evangelho não é estilo de vida, é confronto de vida. O pastor Luiz bem sinalizou, é uma escolha. Porém, dentro dessa escolha, você tem de Deus o livre-arbítrio. Tinha, na verdade. O próprio apóstolo Paulo, ele cita aí que ele é servo. A palavra servo, dentro da interpretação teológica, quer dizer doulos. E o que é um doulos? É um escravo por escolha. Todos aqui bem sabem que a cada 50 anos, na cultura judaica e hebraica,
existia o ano do jubileu. E no ano do jubileu tinha que se libertar todos os escravos que assim se fizeram ou foram impostos sobre eles essa condição, salvo aqueles que não queriam ir embora. Uma vez que ele não queria ir embora, não queria receber a sua carta de liberação, isso tinha que ser notificado às autoridades, por sua vez sacerdotal. Os sacerdotes celebravam um cerimonial, e naquele cerimonial, resumindo, ele colocava uma argola de cobre na orelha direita daquele escravo. Com essa prática, ele estava instituindo aquele cidadão como alguém que foi dado a liberdade dele ir embora, mas como ele amava o seu Senhor, ele escolheu permanecer servo. Então, quando você diz que é servo, você está dizendo: eu entreguei o meu livre-arbítrio para o Senhor, as minhas vontades. No outro texto, Paulo, ele conclui: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, você escolhe a quem serve. Já viu aqueles cabra marombeiro, né? Vai ficando fortão. Está gravando? O meu irmão, ele começou, vou falar da minha casa que não tem problema, que aí não é crime, né? Meu irmão começou a malhar, ele era magro assim igual o senhor. Um mês ele está fortão. Eu falei: ó, que bacana. Não tardou, ele deu a entrada no pronto-socorro. Sangue coagulou. Por quê? Anabolizante, saiu da esfera natural. Já viu aqueles frangos que a gente come? Outro dia minha esposa e eu passamos em frente àquelas televisões de cachorro, né? Tinha um frangão desse tamanho assim. Eu falei: eu quero isso aí, moço. Ele falou: volta daqui a 2 horas. Quando voltei, parecia uma codorna. Aí, pastor Léo, eu falei: cadê o frango daí? Ele: é esse aí. Eu falei: mas que desgraça aconteceu com ele? Ele: nada, ele só passou pelo processo de retração mediante o fogo. Porque aquele frango, não sei se alguém aqui alcançou criar galinha. Sem engordar uma galinha era mais de 6 meses, né, pastor? Hoje, com 1 semana, você engorda um frango. Taca anabolizante nele. Inclusive tem uma granja aqui em Paraíba, né? A colega minha falou que não pode nem bater nas galinhas que tem lá. Se bater, é demitida. É quando você assa, ele some. A vida espiritual, ela precisa ser alimentada gradativamente. Se você alimentar a carne, você fica igual aquele frango. Quando vem as provas, você vira uma codorna. Se você alimenta a vida espiritual, você tem estabilidade para viver como um cristão autêntico. Concordo com tudo que foi colocado aqui até agora. E eu vejo que essas falas aqui se resumem em uma só palavra: identidade. Qual que é a sua identidade? Quem que é você? Quem que é Deus e quem que é você nesse mundo em que nós estamos vivendo agora? Né? Se você tem de fato certo firmado a sua identidade de quem você é em Deus, quem que o Senhor te tornou? Ele te tornou santo, Ele te tornou filho. Então você tem como lutar, resistir às coisas que estão sendo apresentadas a nós nesse tempo. E isso vai entrar até nesse texto que você trouxe. Quem que nós somos? Nós somos esse homem do capítulo 7, que está debaixo da lei do pecado, que está alimentando a sua carne, ou nós somos o homem do capítulo 8, sobre o qual agora já não há mais nenhuma condenação, porque ele está em Cristo Jesus? Quem é você? Você está no capítulo 7 de Romanos, ou você está no capítulo 8 de Romanos? Qual é a sua identidade do Senhor? Eu nasci em berço cristão, né? Então, eu pensava assim: eu não tenho testemunho porque
Eu não tenho uma história de que Deus me tirou daquilo, me tirou disso e eu fui resgatada disso. E olha a ideia da crente. Eu pensava que eu poderia, que era bom, eu vou me desviar um pouquinho, porque aí quando eu voltar, então eu vou ter história para contar, de que Deus me resgatou disso, disso, daquilo. Mas eu fui entendendo, né, discipulado, trazendo essas questões, que Deus também se agrada daqueles que são ex-nada, né? Alguém que começou no Evangelho e vai terminar a sua vida bem, ainda diante do Senhor, ainda no Evangelho, né? Porque aqueles que nasceram no Evangelho também, em algum momento, precisam ter esse encontro com Cristo. Precisam sair debaixo dessa lei do pecado, onde talvez você está seguindo ali uma religião por causa dos seus pais, por causa da sua casa. Você está simplesmente obedecendo regras, mas ainda não entendeu de fato o princípio por trás daquilo ali que você vive. Então, você precisa ter esse encontro com Cristo, ainda que nascido em um berço cristão, ainda que não tenha andado no mundo. Então, quem é você? Quem é você? Qual é a sua identidade? Em que você está firmado? A nossa vinheta, tá, gente? Não tem outra. A gente vai dar uma pausa. A Dani quer falar? Desculpa, te interrompi. Pode ser? Então a gente vai dar o papo é bom, vai render muito. Então a gente vai dar uma pausa nesse momento rapidinho. Você está conectado na melhor programação, Insider Gospel, o seu canal preferido. Bate-papo, que tenho certeza que Deus vai falar muito ainda aqui através, né, de tudo que está acontecendo, amém? E eu queria direcionar uma pergunta, eu vou até falar com a Estela agora, que ela é jovem também, e acredito que ela, talvez ela vai poder me responder qual é a visão dela em relação a isso. Rede social, né? Hoje, quem não está nas redes sociais, né? Todo mundo que tem rede social, certo? Achei que eu ia falar assim, quem não tem, meu Deus, vou conversar com essa pessoa. E a gente vê que a rede social, ela cresceu muito, né? As pessoas, elas estão conectadas a todo tempo, né? Tudo hoje, você dá um passo, você está postando, você vai comer, você está postando, e eu falo, gente, por experiência própria, que eu sou assim. Então, essa questão, né, da rede social, ela cresceu muito. E eu queria perguntar para a Estela, né? Eu quero saber o que ela acha como jovem, mas assim... Oi? Tá. Mas também, se os outros convidados querem responder, também fique à vontade, tá? Rede social, você acha que ela é uma ponte ou ela é uma distração espiritual? Qual é a sua visão sobre? Gente, final de ano já viu, né? Casa cheia. Quando vocês recebe um monte de visita, aí a sala fica pequena, né? Não dá, todo mundo, o sofá todo ocupado. O pessoal senta no chão. Eu vou sentar no chão que eu estou cansado. E aí vocês podem ficar à vontade e pode me responder. Ela pode ser os dois, pode ser as duas coisas, né? Nós cremos, né, que nós, como cristãos, precisamos ocupar lugares de influência, precisamos ocupar lugares de importância na sociedade. E um desses lugares que nós precisamos ocupar são as mídias, são as redes. Né? Hoje, com toda essa informação que nós temos, todo esse alcance que nós podemos ter, elas podem ser uma ferramenta muito grande, muito importante na divulgação do Evangelho, na divulgação da nossa fé. Nós temos aí, né, influencers cristãos, mas é importante tomar cuidado para que, por exemplo, esses influencers cristãos, eles não podem ser os nossos discipuladores diretamente, porque nós não conhecemos a vida deles, eles não conhecem as nossas vidas. Nós podemos ter referências nas redes sociais, pessoas que nós seguimos, mas as nossas referências principais devem ser os nossos pastores locais, porque é com eles que nós convivemos, eles convivem mais pertinho da gente. É eles que vão trazer o confronto que nós de fato precisamos, porque se eu sigo um influenciador, se eu não gostar de algo que ele diga, eu deixo de seguir, vou seguir outro que diga aquilo que eu quero ouvir. Mas se eu estou dentro de um corpo saudável, de uma igreja saudável, quando os meus líderes trazem um confronto para mim, eu preciso me posicionar, eu preciso mudar a minha rota, eu preciso, né, me colocar num lugar de arrependimento e de alinhamento com o Senhor, com a palavra de Deus.
Então, a gente precisa ter esse cuidado. Sim, nós precisamos estar nesses lugares, nós podemos ser pessoas de influência dentro das mídias sociais e seguir pessoas, ter referências, mas nós precisamos tomar o cuidado com esse ponto, de que eles não sejam nossos discipuladores principais. E o segundo ponto é que elas não nos distraiam da nossa vida, porque isso aqui toma muito tempo da gente. Tira um tempo de qualidade que nós poderíamos ter com a nossa família, com os nossos amigos, com a Bíblia, com a oração. Então, é preciso encontrar um equilíbrio na vida. Tudo é uma questão de equilíbrio. Verdade, concordo plenamente. Alguém discorda? A Rafa quer fazer uma pergunta. O microfone, o Robson vai levar para você. Só pedir para ele ficar de pé, tá? Se posicionar um pouco diagonal aqui. Boa noite, quero agradecer primeiramente a oportunidade e dizer que está sendo um momento muito enriquecedor para mim estar aqui ouvindo vocês, estar aqui participando com os irmãos também que nos abençoaram com louvores, né, com a presença do Senhor. Está sendo maravilhoso, um momento muito bom. Eu achei muito pertinente a pergunta do Lucas e gostei muito da sua resposta. E eu queria perguntar para os pastores também presentes, essa questão dos influenciadores hoje, né? A gente sabe que isso é de certa forma, acaba sendo também um risco, porque muitas das vezes você vê pessoas que elas estão comprando cursos, né, de várias áreas aí, e eu gostaria de saber dos pastores até onde isso pode influenciar, porque, né, a pessoa ela está comprando um curso lá e às vezes o pastor não está nem sabendo do que aquela pessoa está se alimentando. Eu gostaria de saber se vocês veem algum perigo nisso, né? Deixar essa pergunta principalmente para os pastores. Bom, deixa eu entrar nessa aqui, porque eu me preocupo muito com isto, porque a gente tem que ter maior cuidado. O diabo, ele é sutil, queridos. E ele, para tirar você do foco, tirar você do propósito de Deus, é muito fácil. Então, nós temos que ter discernimento, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que traz a revelação. E a gente tem que ter cuidado para que essas influências, ou alguém que traga alguma coisa, porque é muito fácil você hoje, né, receber mensagem, ó, eu vou pregar, né, um tema, né, eu vou lá e busco, ali não, eu tenho que entender que eu dependo do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é que vai trazer revelação no seu coração para transmitir à igreja. Nós não podemos depender, claro que isso é bom, gente, não vou dizer para você que não é, essas ferramentas hoje é ótimo, mas eu não posso viver na dependência disso. A minha dependência está em Cristo Jesus, a minha dependência está no Espírito Santo de Deus. Eu preciso sim ter uma vida em Cristo Jesus, uma vida de buscar, né, a direção do Espírito Santo de Deus, para que isso, ele venha revelar ao meu coração aquilo que é necessário, aquilo que é preciso para a igreja, para o Senhor. Então, eu como pastor, claro que eu vou, né, não vou dizer para você que eu não vou, mas eu primeiro tenho que depender do Espírito Santo de Deus. Pastor Luiz, eu vou depois dar um beijo na testa do senhor. Já sabe se essa é a resposta. A questão, querido, está no administrador. Quantos aqui tem internet em casa? Quantos tem aparelho celular? TV Smart? Qual foi o dia que você chegou em casa e a sua televisão te deu bom dia e perguntou como que você está? Isso acontece? Não. Porque todo mecanismo, ainda que seja tecnológico, ele aceita comandos. O computador não tem vontade própria. Máquina não tem vontade própria. O computador, a internet, ou que seja um quesito tecnológico, ele só vai responder o seu comando. Inclusive, o celular, o computador, a tecnologia que aí está inserida, ela foi projetada a partir da mente humana. Levanta a sua mão. Isso. O simples fato de você levantar a mão foi a recepção de um comando.
os 80 milhões de neurônios que estão na sua cabeça receberam a informação, transmitiram essa informação para o seu sistema nervoso, que por sua vez enrijeceu o músculo do seu braço e fez você se movimentar. Isso é comando. Da mesma procedência está as redes sociais. Como o pastor disse, elas são benéficas dependendo do administrador. Eu trabalho nas redes sociais o dia inteiro. Eu atendo pelas redes sociais. E ela me dá muito mais longevidade do que questão física. Exemplo, nós temos atendido pessoas de outros estados, Pernambuco, Pará, que fisicamente seria um tanto quanto complicado ter essas pessoas em consultório físico. Então vale muito do administrador. E como você pergunta a questão de influência, a influência ela é genética. Você já recebeu influência dos seus pais, na sua genética, a forma que você foi gerado. A sua mãe já te influenciava no simples fato de te amamentar. Isso te gera um comportamento de afeto. Por que essa moça é o que sua? Por que você a abraça? Isso é um gesto de carinho. Isso te foi transmitido ainda quando estava sendo formado. Se a sua mãe certamente não fosse uma transmissora cognitiva dessa informação carinhosa, você não estaria abraçado com ela. Então, quem vai te influenciar? Quem for mais importante na sua vida. Então, como foi falado dos influencers que tem aí na internet, tem variados. Quem vai te influenciar? Aquele que alimenta o seu ego, o seu eu interior. Apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm, e não me deixarei dominar por nenhuma delas. Como o senhor citou acerca de cursos, que a internet está aí, observe que hoje tem aí uma grande massa de ajuda, pessoas que por sua vez não conseguiriam se deslocar até uma faculdade, dependendo de onde ela está situada, consegue estudar de casa. E o aprendizado vai depender também do administrador. Então você tem uma gama de benefícios, quando esses benefícios são de fato o seu ideal. E questões maléficas também estão à disposição. Então, reitero, é muito mais administrativo do que tecnológico. Quando a tecnologia absorver vida própria, vontade própria, aí a gente já vai estar no céu. Porque aí o diabo já tomou conta de tudo. É como o cachorro, ele tem instinto animal. Mas ele não conversa com você perguntando se você está bem, se você está mal. Assim é o mecanismo tecnológico. Qual é o risco das redes sociais? Nenhum. O risco é quem utiliza ela. É como você ter uma granada na mão sem o pino. O primeiro a ser atingido é você mesmo. Então, cabe a você optar por aquilo que você realmente quer. Eu volto aqui à questão que a pastora disse. O que você quer para a sua vida? Onde você quer chegar? Quem está, de fato, no ego do seu sentimento te influenciando? Jesus? Ou são esses que, por sua vez, se intitularam senhores? É tudo questão de escolha. Como o pastor disse, é muito perigoso quando o administrador é perturbado, não tem foco, objetivo. Se você tem um foco objetivo, você vai extrair. Alguém aqui tem aqueles filtros de barro em casa? Ou já viram? Qual é a função de um filtro? Filtrar.
E por que é barro? Porque a água ela vai permear na matéria, que por sua vez é muito fundida a sua porosidade, então lixo não passa ali, só água. Esse filtro tem que estar no comportamento cristão, filtrar tudo aquilo que eu recepciono e tudo aquilo que eu ingeri. Logo, você é aquilo que come, você representa aquilo que te alimenta. Aí eu te devolvo a pergunta: o que tem te alimentado? Amém? Amém, é verdade. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa questão de rede social, com o que a gente acessa, né, com os cursos que estão oferecendo para a gente, né, que hoje em dia era do coach, né, nada contra, mas às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, né, se aquilo ali vai fazer bem para a gente ou não. Agora eu queria direcionar uma pergunta para a nossa irmã Dayana, sobre a questão é um pouco polêmica talvez, mas eu queria saber a opinião dela, sobre a questão de inovar a igreja. Se fala muito pintar a igreja de preto, botar luzes, e aí tem um lado que fala, tá deixando a igreja igual o mundo, a igreja tem que ser tradicional mesmo, não precisa fazer isso. Só que uma outra parte fala, não, isso vai trazer os jovens. O que você acha dessa questão, da sua opinião sobre essa inovação da igreja? Você acha que ela é benéfica ou você acha que não precisa? O que você teria para nos dizer sobre isso? Só vou voltar rapidinho aqui no que ele perguntou, porque durante a semana o Senhor ministrou sobre isso no meu coração. Existe uma guerra entre a carne e o espírito dentro de nós. E nós decidimos quem nós vamos nutrir. Então, se você imaginar que tem dois exércitos dentro de você, e você decide a quem vai nutrir, pensa no porquê você jejua. Quando você está jejuando, você está nutrindo a qual exército? A quem você tem dado força. Por isso gera o conflito. E isso, normalmente, não é só você. Todos os dias chegam mensagens de jovens com esse questionamento. Por que eu tento fazer a coisa certa e se eu faço o que é errado? Provavelmente você não está sabendo nutrir, né? Dentro de você o exército, não você, mas dentro dessa questão, o exército certo. Por isso que nós jejuamos, por isso que nós oramos. E muitas vezes nós estamos escolhendo questões mais rápidas, né? Olhar o Instagram, nós queremos ver só um reels, uma oração de alguém, um áudio de um pastor orando por nós. Nós estamos terceirizando a nossa parte e às vezes nós não estamos alimentando de forma que dê substância, vou falar assim. Estamos nos alimentando com fast foods assim, eletrônicos. E a partir do momento que nós estamos satisfeitos, assim como nós cantamos, né, que o nosso prazer está em Deus, satisfeitos naquilo que o Senhor deixou para nós, aquilo que é ruim não chama tanto a nossa atenção, então nós não nutrimos tanto isso dentro de nós. Por isso que eu acredito que a juventude passa por tantos conflitos, porque nós queremos nos alimentar de coisas mais rápidas e não gastar, de fato, um tempo com Deus, né? A pergunta sobre a polêmica. Eu acredito de verdade no seguinte: não vai ter desculpa para ninguém chegar no céu e falar: Senhor, eu não fui na igreja porque a parede não era preta. Não fui na igreja porque não apagavam a luz. Eu acho que assim, a partir do momento que tem a Bíblia, a palavra sendo pregada, né, da forma que está escrito, sem que haja muitos contornos também, porque, então vamos falar que você não precisa negar a si mesmo para chamar mais jovens. Mas isso se sustenta até quando? Porque vai ter que chegar uma parte de confronto. E é o que muitas pessoas buscam nas igrejas online, né? Nos cultos online. Você escuta ali o que o pastor está pregando, a partir do momento que ele começou a te confrontar, troca de canal, como ela disse. Então, assim, eu acredito que essas adaptações, a partir do momento que não fere a Bíblia, sabe? É para
a adaptação mesmo do povo, porque tem gente que não gosta e tem gente que gosta, mas também o evangelho não é sobre o que a gente gosta a todo momento, pelo contrário, né? Então, se a gente começar a se adaptar muito, a gente vai estar atraindo pessoas mais vazias, que vão estar ali, e a partir do momento que você disser o primeiro não, elas vão embora. Então, você vai ficar refém de que as pessoas gostem daquilo que você está falando. Você vai ter que, toda vez que você quiser pintar a cor da parede, você vai ter um problema. Então, eu acho que o objetivo da pessoa estar ali não pode ser na estrutura. É verdade. Eu também acredito muito nisso. Eu acho que a geração, não sei, eu tenho essa sensação, né? Parece que a geração, não todos, obviamente, a gente não pode generalizar, mas a maioria das pessoas, elas estão muito carentes e elas só querem aquilo que realmente, de fato, as agrade. Tipo assim, não, isso aqui é bom para mim, eu quero isso aqui, eu quero ouvir isso aqui, eu quero me sentir bem nisso aqui, e é isso aqui, é isso aqui. Então, tipo assim, é sempre pro meu eu e nunca por aquilo que realmente é de fato importante, que eu preciso, aquilo que realmente Deus Ele quer direcionar, mostrar e fazer nas nossas vidas. Porque eu sempre costumo dizer isso também. Eu falo, gente, se você não renunciar, se você não tiver renúncia na sua vida, não faz sentido, porque o Evangelho, ele é um Evangelho de renúncia. Sim. Então tem que ter renúncia. Não dá só para você viver no tipo assim, as coisas boas, cômodas, isso é interessante, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Não, tem que ter renúncia. E isso acho que acaba assustando, né, as pessoas quando elas chegam nesse momento de confronto. Você ia perguntar? Só mais uma coisa. Eu acho que o nosso problema e o que tem nos afastado, que foi até a pergunta anterior, é que nós somos insatisfeitos, né? Então, quando lá no Éden, Deus deu 2 ordens a Adão e Eva, né? Primeira ordem, isso eu escutei semana passada e explodiu a minha cabeça, assim. A primeira ordem que Deus deu foi: coma livremente de qualquer fruto. A segunda foi: não coma do fruto da árvore da vida, né? Específico. Se Adão e Eva estivessem satisfeitos dos frutos que eram liberados para ele, talvez o que era ilícito não tinha chamado tanta atenção. Então, nós somos uma geração, mas desde Adão e Eva, insatisfeitos com aquilo que o Senhor já deixou liberado. E aí, a partir desse momento, nós criamos espaços. Senhor. Gente, não sai todo mundo não, fica aqui. Gostaria que os irmãos estivessem aqui. Gente, vamos ficar aqui, já tem gente ali, fica aqui. Vamos ficar aqui, gente. Mas, gente, vamos focar aqui, já tem gente lá resolvendo, tá? Vamos focar aqui e conclui pra gente, Daiana, por favor, que você estava falando, desculpa. Nada. Pastora, quer falar algo, pastora? Ela vai terminar e depois a pastora vai falar também. Tá. E aí, então, quando nós estamos satisfeitos naquilo que está disponível para nós, nós não focamos tanto naquilo que é proibido, né? Então, essa semana meu celular ficou sem memória, e aí ele me perguntou que se eu quisesse atualizar o sistema, eu teria que apagar algumas coisas. E aí eu olhei para tudo que tinha no meu celular e falei, não quero apagar nada. Então, assim, se você estiver cheio, é você quem escolhe o que você vai tirar da tua vida. Se você estiver cheio daquilo que é permitido, é você que escolhe se você vai abrir mão de orar para você ficar no Instagram. Se você estiver cheio, né, é você quem escolhe se você vai no culto
de manhã, ou se você vai para o futebol. Então, assim, a partir do momento que nós nos enchemos daquilo que o Senhor deixou liberado para nós, aquilo que é ilícito, proibido, assim, não tem tanto valor, né? E não chama tanta atenção assim. Pastor? Eu estou com uma palavra ardendo no meu coração desde a hora do louvor e eu quero compartilhar ela com você diante, né, das perguntas que já foram feitas e das respostas, das palavras, né, que foram compartilhadas. E acredito também que está muito relacionada às outras perguntas que virão. Mas em Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em prantos e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. A chamada de Cristo para nós é de santidade, é de separação, é de entrega, é de renúncia. A vida em Cristo Jesus, ela vai afetar todos os âmbitos da nossa vida. Não é alguns âmbitos, é todos os âmbitos. Não é algumas áreas, são todas as áreas. Cristo nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo nos resgatou da prostituição para a sua maravilhosa luz, para a santidade. Cristo nos resgatou da pornografia para a santidade. Cristo nos resgatou e nos chama do toque, da masturbação para a santidade. Nós precisamos entender que a vida em Cristo Jesus é entrega total, é radical. Não tem mais, não tem menos. É Cristo, Ele precisa ser o centro da nossa vida, em todos os momentos. Seja Ele em casa, quando nós estamos sozinhos, principalmente quando nós estamos no escuro que ninguém está nos vendo. Jesus está nos vendo. É ali em que nós decidimos o que nós iremos fazer com a verdade de Cristo Jesus. O que iremos fazer com a chamada de Cristo Jesus às nossas vidas. Ele está nos chamando. Jesus nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus nos chama da escuridão para a luz. Então deixe com que essa verdade, ela é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é entrega, é mudança. O Evangelho é transformação, é vida. O Evangelho nos tira da morte e nos traz para a vida. Então eu quero te dar essa palavra nessa noite. Para mim e para você, resista. Resista. Quando a pornografia bater na porta do teu coração, te chamando para você, vamos ali. Vamos ter um encontro. Chegou o nosso momento, porque estamos sozinhos. Vamos mexer aqui na internet. Vamos aqui. Você vai resistir. Quando você estiver estressado, aborrecido por qualquer outro motivo, cansado, e você está com o corpo clamando ali para você se tocar, você vai resistir. Porque Ele é digno, Jesus é digno de que venhamos declarar Ele sobre todas as coisas em nossas vidas. Ele é digno de que tomamos a nossa cruz, que é a perfeita vontade do Pai, prevalecendo sobre a vontade da Monique. Não existe vontade que não possa ser depositada na cruz. Então, resista, porque vale a pena. Precisamos sair do átrio e adentrar no lugar santíssimo, no santo dos santos, aonde Ele está. Não é tempo mais de sentir arrepios, lágrimas que não trazem mudança. Mas a chamada de Cristo Jesus para nós, para este tempo, para essa geração, é de arrependimento, é de entrega genuína, aquele que é e que Ele sempre será. Ele está nos esperando para esse encontro que traz transformação nas nossas vidas, porque este é o verdadeiro Evangelho. É o Evangelho que traz transformação. Não existe filiação sem mudança.
Não existe mesa posta com o Pai, porque ela está posta. E o Pai está ali, e Ele está nos esperando. Ele te espera para um encontro todos os dias. E Ele está pronto para se revelar. Mas nós estamos prontos para este encontro? Porque é uma entrega. É uma entrega. É um posicionamento, é uma decisão. O Evangelho é arrependimento. É mudança de rota. É entrega genuína. O Evangelho de Cristo Jesus é mudança. E nós precisamos desejar isso. E como foi cantado aqui nessa noite, que o nosso coração venha a ser ferido por Cristo Jesus, em amar a Ele sobre todas as coisas, em amar ao Senhor mais do que o mundo, amar ao Senhor mais do que amamos as coisas do mundo, ou nos sentimos atraídos pelas coisas do mundo. Precisamos ser atraídos pelas coisas do reino do céu, que vai revelar quem Ele é em nós e através de nós. Amém? Eu vou até depois, eu acho que a Liz quer fazer uma pergunta, não quer? Cadê o microfone? E logo após, em cima do que eles falaram, que eu também queria fazer uma pergunta. Boa noite, gente, a paz. Eu queria saber o que vocês acham de o jovem cristão ter amizade com pessoas do mundo. Porque tem pessoas que acham que isso é errado, né? Eu queria saber a opinião de vocês. Quem vai começar? Pode responder. Começa então pelo... Vai, pode ir. Bom, a gente está nesse mundo, né? E a gente não pode se isolar, a gente não pode viver na nossa caixinha só de crente, porque a gente não precisa ser luz onde já tem luz. Se a gente está no meio dos cristãos, no meio dos crentes, a gente vai ali para um momento onde a gente vai se recarregar para ser luz lá fora. Então, nós precisamos nos aproximar dessas pessoas. Agora, qual é o lugar que essa amizade está tomando na sua vida? É nessa amizade que você se aconselha? É nessa amizade, quando você está com a tentação, que você vai se aconselhar? É nessa amizade que você sai para certos tipos de lugares? Então, tem que buscar aí esse equilíbrio. Você precisa se aproximar dessas pessoas. Você precisa trazer elas para perto de você, para brilhar no meio delas, para que elas vejam a luz do Senhor em você e venham a se arrepender também. Mas ter cuidado. Quais são as amizades que você deposita a sua confiança para as coisas do Senhor? Em quem você se aconselha, em quem que você busca nos momentos onde você precisa de algo que só quem tem a palavra pode te dar. Amém? E outra coisa, deixa eu só falar, mas assim, porque a pergunta que ela falou, não é? O jovem crente, ele pode ter amizade? Sim, ele pode, sabe, mas com uma diferença, porque a posição nossa faz toda a diferença, queridos. Você pode viver no contexto ali de pessoas ímpias, mas que você, a sua atitude, a sua maneira de falar, o seu posicionamento como servo de Deus vai fazer toda a diferença. E isso vai atrair, porque como nós vamos alcançar as pessoas para o Senhor? É através do nosso testemunho. A Bíblia fala que nós somos sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então, para mim conviver, principalmente vocês estão lá na faculdade, né? Precisa sim vocês demonstrarem quem é vocês em Cristo Jesus. Não é? Então as pessoas, eu sou crente, eu vou me isolar aqui, eu vou ficar aqui porque eu sou um santo. Não, nós vamos ter que ir lá, né? Aonde eles estão vivendo, mas para mostrar a eles a postura que nós estamos em Cristo Jesus, para que elas também tenham esse desejo. Elas olham para você e falam, pô cara, você é diferente, você tem uma palavra boa, você tem alguma coisa não é? Que faz trazer paz. Porque é isso, queridos. As pessoas aí fora, você pode observar que tem muitas pessoas que ela convive no meio das pessoas, mas ela está solitária, elas estão aí sozinhas, ela não tem amigos. Então a gente precisa realmente levar, porque como disse, o Evangelho é boas novas de salvação, o Evangelho transforma, e quando nas minhas atitudes, não é, eu vou demonstrar realmente Cristo, não é? Que pode transformar a vida dessa pessoa que está, não é? Aí sem Cristo Jesus. Então, eu fazer amizade,
claro, tem para fazer. Eu não vou conviver com aquilo que ela está convivendo, né? Eu não vou proceder aquilo que ela está procedendo, mas eu vou mostrar para ela que a vida que eu levo em Cristo Jesus é bem melhor do que ela vive. Amém, é isso. Gente, eu sei que é altas horas, mas a gente não vai levar literalmente altas horas, tá? Fiquem tranquilos, nós já estamos caminhando para o final. Eu sei que é um tema muito extenso, então dá para a gente, né, tem muita coisa para se falar. Eu sei que tem muita gente querendo perguntar. A gente vai eu vou fazer uma pergunta, acho que o João vai fazer também, acho que o Gabriel queria fazer uma pergunta lá. Mais alguém quer perguntar? Fazer alguma pergunta? Meu irmão aqui vai fazer mais uma pergunta e logo depois nós vamos estar caminhando para o final, amém? Vai perguntar aí, pode. Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Gostaria de perguntar para a missionária Daniela, né? Daiane, sobre o que a irmã acha sobre um jovem que Deus desperta um chamado a ele, dentro de uma casa em que só ele é cristão e a família dele não é. O que a irmã acha sobre a desenvoltura desse jovem? Amém. Primeiro, eu acho que Deus ama muito ele, né? Porque, dentre tantos, escolheu a ele. Só que precisa ter muito discernimento. Porque, principalmente assim que a gente se converte, a gente começa a avaliar as coisas ao nosso redor. Então, a gente começa a demonizar tudo, né? Escolhas que a gente faz, ou um parente nosso faz, fala, está sendo usado já. E a gente verbalizar isso, parece que a gente está virando julgador, e não foi para isso que Deus nos chamou. E também, esse jovem, ele precisa tomar cuidado com o limite do outro, tá? A gente tem o nosso e ele tem o dele. Se você ficar também muito em cima, por exemplo, da mãe, você tem que ir para a igreja, mãe, você tem que ir para a igreja, nós vamos ser a Bíblia que a nossa família vai ler. Porque se você realmente mudar suas atitudes, né, se você realmente tiver um encontro com Cristo, vai ser normal que as pessoas estejam atraídas pelo aquilo que você está vivendo. Porque não adianta você ir para o culto domingo à noite e voltar, não tem janta, você arruma uma confusão com a sua mãe. No outro dia, seu irmão está com a sua blusa para ir jogar bola, tu também já briga com ele. Então, assim, se você realmente for transformado, você vai entender que vai ter tempo para todas as coisas e realmente um dia você vai dizer, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Mas é oração pela sua família, é testemunho dentro da tua casa e aceitar isso como uma missão que Deus te deu. Porque não adianta também a gente querer ganhar o mundo e não ganhar a nossa casa. Então, assim, é nosso dever, sim, querer ganhar a nossa casa. Não é uma missão fácil, porque muitas vezes a gente também não tem honra dentro da nossa casa, né? Principalmente por eles conhecerem de perto aquilo que a gente foi. Então, é uma luta, mas é uma luta que vale a pena. Porque quando você é transformado de verdade, eles vão ver em você um exemplo que eles vão querer ser. Então, esse jovem, né, que foi resgatado primeiro, tem a missão de resgatar a tua família, mas com discernimento, né? Respeitando os limites, mas também não deixando de ser ousado, sabe? Entrou uma enfermidade dentro da sua casa, você não aceita, você vai orar. Ninguém vai orar comigo, mas eles vão me ver orando, sabe? Conquistou alguma coisa, vamos consagrar ao Senhor. Eles vão falar, o que é isso? Por que disso? Então, você também precisa estar lendo a palavra, porque na hora que você for confrontado, você tem que responder dentro da Bíblia. Então, assim, é uma responsabilidade grande, mas também é uma honra muito maior quando você vai poder dizer que você e a sua casa servem ao Senhor e que Ele começou a obra em você.
É verdade. E é aquilo, né? Na nossa casa, ali começa o nosso ministério, né? Então, se a gente tem um chamado, a gente vai começar exercendo ele onde? Na nossa casa, né? A gente nunca está no lugar errado, né? Agora eu queria direcionar uma pergunta para a pastora Monique, né? Queria dizer, pastora, talvez você venha responder melhor essa pergunta, sobre a frustração de muitos jovens, às vezes vou falar com a igreja, mas com as pessoas da igreja, porque hoje a gente às vezes pode conversar com algum jovem e falar, eu saí da igreja, e pode acontecer com qualquer jovem que está aqui, por mais que não tenha acontecido, de alguma palavra, algo dentro da igreja machucar esse jovem, ele acabar se perdendo. O que você diria de conselho para um jovem que passou por isso? Eu queria saber de você. Assim, vou falar no contexto geral, porque você tem que avaliar o que realmente aconteceu, né? Embora, eu vou usar uma expressão, né, que o pastor Chino usou aqui, que é a gente está numa geração muito Nutella, né? Muito mimimi. Então, a gente tem dificuldade de sentar com o outro de frente e falar assim, olha, eu não gostei da maneira como você falou, eu não gosto desse tipo de brincadeira. Se realmente ir para esse lugar, né, para olhar no olho, olha, eu não gostei, eu me senti ofendido ou ofendida, e enfim, buscar um lugar de amadurecimento, né, de realmente expor aquilo que está no seu coração para a pessoa que você se sentiu ofendido, porque às vezes a pessoa saiu porque foi ofendido por fulano, ciclano ou beltrano, e a pessoa nem sabe que, entendeu? Nossa, eu ofendi, nem sabe, entende? Por quê? Porque falta essa transparência, né? Esse amadurecimento, né? Essa maturidade de sentar e expor, botar as coisas ali nos pratos limpos. E outra coisa, né? A gente como pastores, às vezes, gente, a Bíblia, ela é confrontativa. Sim. Não tem como. Não tem como. Não é que você se coloca no lugar de julgador, porque não somos, né? Não estamos para isso. Mas a Bíblia, ela vai confrontar o pecado, não dá. E se você, ou aconteceu, alguém saiu porque a mensagem do pastor foi isso e eu me senti assim. Não, peraí, vamos analisar aqui, como está a sua vida? Né? Se o que ela está dizendo está apontando coisas que você está precisando acertar a rota, então vamos consertar, vamos acertar, porque a Bíblia vai nos levar para esse lugar. E essa questão de amadurecimento, né? De maturidade. João, vou falar rapidinho. Eu acho engraçado isso, porque assim, na nossa vida, a gente se frustra com um monte de coisas e não deixa de fazer. Por exemplo, se você já namorou uma pessoa e não deu certo, a pessoa nunca mais não namora, né? Ela vai tentando. Aí agora, quando ela se frustra com um líder, um pastor, ela fala, não vou mais na igreja, não quero saber de Deus. O que Deus te fez? Aí ela terceiriza o problema. Na verdade, elas se apoiam numa desculpa de não ir mais. Então, assim, para mim, as pessoas, muitas vezes, elas só querem muletas para não fazer, para não ir. Uma desculpa para uma coisa que ela já não quer mesmo fazer. Porque quando é com um relacionamento, por exemplo, ela volta a ter conversas, paqueras, ela vai chegar a namorar de novo. Por que com um líder é difícil de resolver e continuar naquela igreja, por exemplo? Essa semana mesmo, uma jovem me mandou mensagem, não vou na igreja não, porque a pastora passou por mim e não falou comigo. Aí eu falei assim, E mais ninguém, assim, uma igreja com 100 e poucos membros, ninguém te deu boa noite? Ou foi só a pastora? Não, ela não fala comigo, eu não gosto disso. Aí você já falou isso com ela? Foi o que você falou? Também não quero falar. Falei, então, que difícil, né? Mas tenta se concentrar nas pessoas que te dão boa noite. Porque toda vez que a sua dependência estiver no terceiro e não em Deus, você vai se frustrar. Porque nós somos seres humanos, né? Uma hora a gente não vai estar num bom momento, ou a pastora pode ter nem visto ela. E aí a gente gosta de terceirizar para Deus uma coisa que um homem fez. E a gente realmente vai se frustrar, porque o homem erra, né? É verdade. Eu acho que o Gabriel queria fazer uma pergunta, não quer? Gabriel? Levar o microfone aí para você. E logo após eu vou fazer uma pergunta aqui
para todos eles. E nós vamos encerrar. É igual eu falei, né? Dá vontade de ficar e falar muita coisa. E tinha muita coisa anotada aqui também para perguntar, mas a gente sabe que a gente tem o tempo, né? Algumas pessoas vão voltar para Vassouras ainda, outros têm que ir para suas casas, que são longe. Mas eu tenho certeza que a gente vai sair daqui abençoado, né? Eu tenho certeza que Deus, Ele falou através dos louvores, através, né, do que foi conversado aqui. E muito obrigado mais uma vez, mas vamos ouvir o Gabriel. A paz, boa noite. Aproveitando a oportunidade, tem várias igrejas, né, reunidas, várias gerações também. E como falou muito sobre a questão de conduta, a questão de comportamento, vida espiritual, eu queria saber de cada um, né, já que tem várias gerações, e acho que é oportuno para os jovens, como que o cristão, o jovem principalmente, deve ter uma vida devocional para que ele consiga, né, se afastar nem vou falar do pecado, mas das coisas que não acrescentam nada, porque acho que isso é uma coisa importante, a questão da procrastinação, né, é importante no nosso dia a dia. Então, qual é a conduta, se você fosse descrever um jovem, ou se você fosse descrever uma vida devocional de um jovem dia a dia, como que ela deveria ser, no seu dia a dia? Excelente pergunta. Veja bem, Gabriel. Sou Gabriel, assim como o seu corpo depende de nutrientes, acredito eu que pela sua estatura o senhor no mínimo se alimenta 3 vezes ao dia, sim ou não? Então, se o senhor não fizer, certamente o senhor vai ter um reprocesso no seu organismo, vai se tornar aí anêmico, fraco, vai faltar raciocínio, vai faltar um monte de vitaminas que talvez dependam de um alimento para também, juntamente com o que o seu organismo produz, fazer todo o seu sistema funcionar. Não é diferente no quesito espiritual. Apóstolo Paulo ele chega a citar que devemos ser firmes, constantes e sempre abundantes, né? Quando ele fala da oração, ele fala orar sem cessar, porque a oração não está só associado a estar ajoelhado, clamando pela rua. É um relacionamento com Deus, até porque a oração é um alimento. Então nós temos aí uma atmosfera de uma guerrilha, nós temos um arsenal. Por exemplo, quando as forças especiais do BOP vão adentrar em uma comunidade para uma operação, acredito eu, que eles não vão com estalinho na mão, né? Nem com aqueles estilingues antigos que a gente fazia aí com liga de soro, né? Eles vão bem armados, preparados para aquela guerra. Então, cada guerra demonstra a necessidade do seu armamento. Quando nós falamos de uma vida espiritual, a guerra não é contra seres humanos e nem contra um ser que é cordial. A guerra é contra o diabo. Shang Tsung escreveu no seu livro que nós precisamos, a princípio, conhecer nós mesmos e conhecer o nosso adversário, senão já perdemos a guerra. Então, o foco precisa estar sendo alimentado com quem eu vou guerrear. E tendo essa ciência, cabe a esse guerreiro do lado de cá, que é o cristão, se alimentar e se preparar para essa guerra. Então, qual deve ser, pergunta o devocional do jovem, né? Não só do jovem, mas acredito de todos que compõem a igreja, deve ser diário, constante, como é o alimento do seu estado orgânico. Veja bem, tudo que se perde a prática, ou tudo que se deixa de praticar, perde-se a eficiência. O diabo ele não está preocupado se o crente está dentro da igreja ou fora dela, ele está preocupado se o crente está preparado para a guerra. E o próprio Jesus, ele disse, através da vida de Paulo, que é uma guerra bem armada, bem arquitetada, e não é contra seres
benéficos, são potestades espirituais, principados, e assim sucessivamente. E nós podemos ver, e tivemos aí agora, né, a evidência de que ele sabe agir. Por uma questão assim muito rápida, ele quase acabou com essa reunião aqui, no quesito atenção. A atenção de quase todos se voltou para o episódio que aconteceu ali. Acredito eu que não foi Jesus Cristo que mandou isso acontecer, né, o que tentou atrapalhar essa reunião. Então nós vemos que uma reunião tal qual essa, existe uma atmosfera arquitetada, projetada por parte do inferno, para que isso aqui não tenha êxito. Então, o alimento, a vida de devoção, eu até tomo como exemplo uma senhora a qual eu trabalhei com ela. Ela é de um outro segmento religioso. Ela se levantava todo dia às 5 da manhã, fazia o seu devocional até às 7, depois que ela ia trabalhar, né? Então ela tinha aquilo como algo que para ela era benéfico. Não que isso seja uma doutrina para todos, mas ela se sacrificava a ponto de às 5 da manhã estar ali fazendo o seu devocional. Eu morei do lado de um centro de candomblé. Todos os dias, 3 da madrugada, eles estavam invocando as entidades. Então, é um ritual constante, com o intuito de ter um resultado promissor. A sua pergunta é muito inteligente. Como que o crente deve nutrir a sua vida espiritual? Ou a que momento ele deve fazer esse devocional? Todos os dias. Assim como todos nós dependemos de alimento para o nosso organismo, a vida espiritual de igual modo depende desse alimento. Então que seja diário. Alguém aqui ingere água com constância? Por que você bebe água? Hidratação. É um dos mecanismos com relação à água. Só que sem água você também não tem oxigenação. Sem oxigenação, o seu cérebro necrosa, o seu coração infarta. Tudo por causa da água. Então, é uma necessidade do organismo ter ingestão de água. E não é diferente na vida espiritual. Jesus disse: eu sou a água da vida. Quem aqui bebe água só uma vez por mês? Levanta a mão. Até porque se você fizer isso, o seu próprio organismo busca água de onde tem. Aonde mais tem água é no seu intestino. Um monte de fezes lá. Aí o seu organismo suga as fezes que está lá e se hidrata dele. Quem bebe água todo dia? Quem está querendo jantar aí já? Eu estou doido para jantar. Minha esposa ainda perguntou: ele vai querer pastel? Que vai só dar mais fome. Né? O nosso ser orgânico já está pedindo alimento decorrente ao horário, sim ou não? Isso é uma escala natural. Isso não é demônio nem é doença. Isso é escala natural. Assim é a vida espiritual. Detalhe: na grande maioria das vezes só ingerimos água quando temos. Já é um erro. Já é o organismo gritando: me socorre. Não devemos esperar a guerra travar na nossa casa para eu começar a orar. Igual festa de igreja, já viu? Vamos ter uma festa, vamos para um monte, vamos consagrar. Isso deve ser uma conduta diária, não é por causa da festa, nem por causa do congresso. Isso é feio, né? Vai ter um congresso na igreja, precisamos ensaiar. Enquanto isso, os carnavalescos, né? Os camaradas do rock também. E às vezes o crente fala: vai ter festa, a gente tem que arrumar um hino aí e ensaiar para ficar bonito. Deveria ser a conduta diária. Como a pastora disse, fui convidado para pregar, vou subir no Monte Everest, vou consagrar minha vida, que Deus vai me usar. Deus não vai nem olhar para a tua cara se tu não tiver essa conduta diária. Se consagrar porque vai pregar, você deve se consagrar desde quando se entendeu por crente e se entregou para Jesus. Amém? Amém. É isso, acho que ficou bem explicado.
Deixa eu levantar aqui um caso, que cansei agora. Nós estamos chegando aí ao final, né, do nosso Altas Horas. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco. Sou muito grato, né, a Deus pela vida de vocês. Tenho certeza que nós vamos sair daqui com tudo que foi falado, com tudo que foi ministrado. Tenho certeza que Deus ele vai preencher os nossos corações. Não vamos voltar de mãos vazias, né? Algo da parte de Deus veio para os nossos corações. Como o pastor falou, independente de alguns episódios, o principal, né, aconteceu. A presença dele estava aqui, o alimento foi entregue, veio do céu para os nossos corações. Nós não vamos voltar, né, com mãos vazias. E eu quero agradecer, né, aos pastores, pelo carinho, pela dedicação, por aceitarem, né, estar aqui junto com a gente nesse momento. Estela, Daiane, pastor Daiana Onei, Daiana, pastor Luiz, pastor Monique, pastor Rogério, muito obrigado, que Deus possa continuar mesmo abençoando a vida de vocês. E antes de encerrar, eu vou fazer só uma pergunta aqui para vocês, para cada um, em uma frase, para a gente finalizar e entender tudo que foi falado aqui, né, nesse debate. Em uma frase apenas, eu quero saber de vocês o que é ser um cristão no século XXI. Todo mundo me olhando aí. Se quiser ficar em pé também, para a gente já coloca coisa lá. Mas é isso aí, uma frase: o que é ser cristão no século XXI? É tomar a cruz todos os dias. A cruz é um propósito de Deus. Buscar ser um discípulo de Cristo todos os dias. Amar a Deus. Renunciar e obedecer. É olhar para Cristo, ser imitador dele. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus pela vida deles. E gostaria de agradecer também os nossos irmãos que estão assistindo aí pelas redes sociais, né, pelo YouTube, pelo Instagram. Muito obrigado pela presença de vocês. Tenho certeza que vocês foram também edificados, né, assim como nós que estamos aqui em corpo presente.